Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 25. Sabe que essa mensagem nessa noite, gostaria que você prestasse bastante atenção mesmo, para entender o que Deus quer falar conosco. Nós sempre temos perguntas para Deus, sempre. Por que eu estou passando por isso? O que eu faço agora? Que decisão eu tomo? Meu Deus, e agora o que eu posso fazer? Nós sempre temos perguntas para Deus. Todo dia estamos perguntando algo para Deus. Só que, você sabe que a Bíblia mostra que uma das grandes chaves para avançar, para seguir, não é perguntar, mas é responder. É ter a resposta certa. Resposta certa que vai fazer com que a vontade de Deus prevaleça. E você sabe que dependendo do que você responda para algo, tudo vai mudar. Você pode, através de uma resposta, fechar portas que estão abertas, e você pode também, através de uma resposta, abrir portas que estão fechadas. A Bíblia mostra isso. Então a grande questão não são as perguntas que nós temos para Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu? Por que a minha vida está assim? Por quê? Por quê? Por quê? Muitos porquês. Mas existe um momento em que nós somos questionados. E aí sim, qual resposta nós daremos? A Bíblia deixa isso muito claro. Esse texto aqui, em 1 Samuel, no capítulo 25, quer ver? Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 25. Esse texto fala de um homem que chamava Nabal. Nabal, ele era um homem muito rude. Nós vamos ler aqui. A mulher dele chamava Abigail. E os dois deram respostas diferentes para algo. E olha o que acontece nesse texto. Presta bastante atenção para você entender. Porque se você entender essa mensagem, pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Amém? Sempre haverá um momento para nós darmos a resposta. E dependendo da resposta, aí ou portas se fecharão, ou portas se abrirão. Olha o que diz aqui, 1 Samuel capítulo 25 diz: Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e pranteou, e sepultaram onde ele tinha vivido em Ramá. E olha o que acontece. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, ele era muito rico. Olha o que esse homem tinha. Ele tinha 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas no Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail. Olha o que era a mulher dele: mulher inteligente e bonita. Mas o seu marido, descendente de Caleb, ele era rude e mau. Fala comigo assim: Nabal era rude e mau. Até rimou, né? Mas olha que interessante. E aí o que acontece? No versículo 4 diz assim, ó: no deserto Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes dizendo: levem minha mensagem a Nabal no Carmelo e cumprimentem-o em meu nome, e digam: longa para o Senhor a sua vida, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade, que tudo é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas, e os seus pastores estavam conosco, e nós não o maltratamos. E durante todo o tempo que tosquearam no Carmelo, nada que fosse deles se perdeu.
que acontece aqui? Davi, nesse momento, ele ainda não é rei, mas Davi já era um homem muito conhecido. Ele já estava com muitos homens, soldados com ele, porque já havia sido ordenado rei por Deus. Samuel já havia ungido rei, mas ele ainda estava prestes a possuir, a tomar posse do reinado. E aí ele está escondido, porque Saul está atrás da vida dele, e ele está escondido no deserto. E o que ele faz no deserto? Ele usa os guardas dele, os homens, os soldados, para proteger os animais de Nabal, para não deixar ninguém mexer, para estar ali com todos de Nabal. Davi faz isso. Em um certo momento Davi fala: olha, vai lá e fala para Nabal, para ele nos dar alimento, porque nós estamos aqui. A Bíblia diz, e nós lemos aqui, que Nabal era um homem muito rico, um homem farto de tantas coisas, e Davi pede a ele apenas alimento, porque ele está escondido no deserto. E aí a resposta de Nabal é aqueles homens que vão pedir alimento, chegam lá e falam: olha, nós viemos aqui, Nabal, né? Que Deus seja contigo, muita prosperidade na sua família, esse cumprimento que nós lemos aqui. E ele chega e fala: olha, Nabal, Davi nos mandou aqui para que você nos abençoe com alimentos, porque nós temos cuidado dos seus animais, ninguém tem mexido em nada, e nós queremos o alimento, para nos dar alimento. E aí Nabal dá uma resposta rude, e ele fala assim: ó, quem é Davi? Quem é esse homem? Não vou dar nada para ele não. Essa foi a resposta de Nabal. Quando os homens voltam e falam para Davi essa resposta, Davi fica irado. Davi prepara os homens e ele fala: nós vamos agora na casa desse homem Nabal, e nós vamos matar todos. Nós vamos matar todos os trabalhadores, vamos matar toda a família dele. Nós não vamos deixar ninguém vivos, porque Davi é tomado pela raiva, pelo ódio. Essa raiva, esse ódio foi pela resposta de Nabal. Nabal poderia ter pego o alimento, poderia ter preparado o que tem de fartura e dar para aqueles homens se alimentar, mas ele preferiu dar uma resposta de raiva, uma resposta que acirrava a guerra, a batalha. E aí ele deu essa resposta e falou: não, quem é Davi? Lógico que ele sabia quem era Davi. Davi era um homem conhecido, que estava em todas as redondezas. Davi era o homem, o jovem que derrotou o gigante, ele era muito conhecido. Mas a resposta de Nabal levanta uma guerra onde não havia necessidade nenhuma. A resposta de Nabal faz a ira ser o instrumento conduzido por Davi para destruir a vida dele. Nabal dá uma resposta errada e ele levanta contra a família dele morte, guerra, destruição. E lógico que não daria nem como, não teria nem como barrar nada disso, porque Davi chegaria com os homens e destruiria tudo mesmo. Só que um dos trabalhadores de Nabal, um jovem, viu toda aquela cena, e ele vai para Abigail, que é uma mulher inteligente e bonita. Lembra que nós lemos? É uma mulher inteligente. E ele fala para aquela mulher, fala: olha, os homens de Davi vieram até Nabal, e eles vieram lá pedir alimento, e falaram que tem cuidado dos alimentos, dos animais, que eles têm convivido em paz e harmonia conosco. Mas Nabal negou. Nabal falou que não daria nada. Agora a guerra já está armada, porque Davi já está com os homens vindo para cá para destruir todos nós. Ninguém escapará da espada de Davi e os seus homens. Uma resposta pode levantar a guerra contra a sua vida. Uma resposta pode piorar a situação que já não está fácil. Uma resposta pode levantar muitas coisas contra você para te destruir. Uma resposta pode autorizar o inimigo
vir contra a sua vida. Uma resposta apenas. Uma resposta de um homem rude e mau. Uma resposta errada. E agora o que fazer? Pelo visto não amado, o que fazer? Porque Nabal já deu a resposta dele. E Davi já está preparado para vir para a batalha, para destruir todos. E aí, aquele jovem chega e fala para Abigail: olha, minha senhora, olha, eles já estão vindo aí. E a mulher, muito inteligente, ela se prepara para tentar mudar aquela conversa, para tentar mudar aquela resposta. E aí, o que aquela mulher faz? Abra a sua Bíblia aí, aqui em 1 Samuel, no capítulo 25, diz assim, ó. Aquela mulher diz assim, ó: agora leve isso com consideração e veja que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. O jovem fala: olha, Nabal é tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Não dá. A batalha já está travada. E aí o versículo 18, começa a ação de Abigail. Olha o que é que ela faz. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrados, 100 bolos de uvas, passas, 200 bolos de figos prensado. Aquela mulher pega tanta coisa porque tem fartura. Não há necessidade de levantar uma guerra contra Davi por causa dos alimentos que eles têm com fartura. Ela prepara todos aqueles alimentos e ela vai diante de Davi. E ela chega diante de Davi e ela fala assim: olha, todos nós sabemos que você será rei em Israel. Nós sabemos disso. Mas aceite, não faça nada contra a minha família. Ela tenta mudar aquela resposta de Nabal. E Davi, muito irado, mas ele aceita a proposta daquela mulher. E ele decide pegar todo aquele alimento e voltar e não matar Nabal. A resposta de Nabal levantou a guerra. E a resposta de Abigail salvou a família dela. Que resposta você tem dado para situações? Que resposta tem saído da sua boca? A resposta tem o poder de fechar portas ou abrir as portas. Por isso que nós temos que ter sabedoria diante de Deus. Nós vemos tantas vezes Deus conversando e perguntando ao homem. Sabe que Salomão, quando foi questionado, e ele falou: olha, o que você quer? O que você quer, Salomão? Ele falou: olha, eu quero sabedoria. Ele deu a resposta certa. Ele falou: eu quero sabedoria. Porque aquele momento, ele podia falar: olha, eu quero tesouro, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas ele falou: eu quero sabedoria. Aí Deus falou: pediste bem. Resposta certa, Salomão. Por isso serás um homem sábio. Olha como é interessante. Se ele tivesse pedido tesouro, riquezas, Deus já via que seria um homem de coração voltado para ter as coisas, e não seria aprovado por Deus. Mas sendo sábio, ele teve riquezas, porque a sabedoria leva a riquezas. Qual é a resposta que você está dando? A resposta não pode ser movida por emoções. Você não pode dar as respostas quando você está com o coração fervendo de ódio, de raiva. Não! Você não pode ter as respostas inconsequentes, movidas por aquele momento que você está ali querendo fulminar alguém. Não pode. Davi sai cego quando ele ouve a resposta de Nabal. E ele vai diante de Nabal e quer destruir toda a família. Mas aquela mulher com tanta sabedoria intervém durante o percurso do rei e consegue impedir. E sabe o que acontece nessa palavra? Se você ler o capítulo 25, Davi não precisou matar Nabal. Depois de alguns dias, Nabal fica doente e morre por si só. E Abigail, Davi volta lá
e toma Abigail como esposa dele. Porque como pode uma mulher tão sábia assim? Há um texto também que fala de uma mulher sábia. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 7, no versículo 25. Uma das coisas que mais acontecem é o preconceito, discriminação. As pessoas olham já discriminando, discriminam porque é pobre, discrimina porque é negro, discrimina por causa do sotaque, discrimina por causa da casa, é discriminação por tantas coisas. E aqui não era diferente. O judeu olhava para os outros e discriminava. E aqui essa mulher é uma mulher sírio-fenícia, é uma mulher estrangeira, e ela está lá diante da multidão, perto de Jesus, mas ela não tem direitos. O judeu já olha menosprezando aquela mulher. E aquela mulher nesse dia, olha o que diz aqui, em Marcos, no capítulo 7, no versículo 24, diz assim, ó: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, presta atenção, ó, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. A mulher não é bem aceita naquele lugar, ela é discriminada, ela é estrangeira, e o judeu nem para falar com uma pessoa de fora não vai, não dá, não aceita. Mas essa mulher, com muita ousadia, porque ela já deve ter ouvido falar de Jesus e visto que ele era diferente, não era como aqueles que discriminam, que dão respostas erradas, e ela vai até Jesus, e ela vai diante dele para pedir que a sua filha seja liberta de demônios, que está possessa de demônios. E lógico que ela vai diante do mestre. Imagina se fosse você, qual a resposta você esperaria de Jesus? É chegar diante dele e falar: mestre, a minha filha está endemoniada. Ele ia falar: ô minha filhinha, vem aqui, eu vou te ajudar, ela vai ser liberta. É isso que qualquer um esperava de Jesus, ser bem recebido por ele, ouvir uma palavra de vitória, né? Você vai receber a vitória hoje, oh glória, que bênção. Mas olha o que Jesus diz para essa mulher, no versículo 26 diz assim, ó: de fato, logo ao ouvir falar dele, certa mulher, filha, que estava com o espírito imundo, foi lá, e ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançaram aos cachorrinhos. Jesus fala: filha, eu estou aqui porque eu vim para os judeus, não é para você. Eu estou aqui é para os judeus, para que eles sejam abençoados, para que eles recebam, não é para você. E deixou no ar. Agora é com a mulher, é a resposta dela. Há respostas que fecham portas abertas, há respostas que abrem portas fechadas. Você precisa entender isso nessa noite. Precisa. Aquela mulher está na mão agora para falar algo para Jesus. Ela podia falar assim: ah, agora eu sei que você é um arruaceiro mesmo, olha aí me maltratando aqui. Você é igual eles, também discrimina. Eu que pensei que você era diferente, mas você é igual a eles. Ela podia dar essa resposta para Jesus, virar as costas e ir embora, com ira, com raiva, com ódio. Ela podia ir embora dali, e a filha continuar endemoniada. Mas essa mulher, ela ouve isso de Jesus, o impacto deve ter sido tão grande, porque é certo que ela viajou tanto, ela andou tanto para chegar diante dele e falar: mestre, mestre, liberta a minha filha que está endemoniada.
Eu acho que ela pensou igual Naamã. Naamã que fala, pensei que você ia levantar as mãos, o céu ia abrir, e a cura ia descer, e só assim automaticamente, mas não foi. E aí aquela mulher dá a resposta para Jesus. Diz assim, ó, versículo 28, capítulo 7. Eu não sei se nós teríamos uma capacidade ou um coração tão convertido para dar essa resposta para Jesus. E ele disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. É como se a mulher falasse, eu sei que eu sou pequena, eu sei que eu sou carente, mas mesmo assim eu preciso de Ti. Mesmo assim eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que eu sou menor de todas. Os judeus são maiores, o Senhor veio para eles, eu sei. Mas as migalhas que vêm de Ti já me satisfazem. Ah, irmãos, a resposta certa. Quando Jesus ouve aquela resposta, e lógico que Jesus já sabia, porque ele indaga assim, porque conhecia o coração daquela mulher, e ele sabia. E aí Jesus diz, por causa desta resposta, fala comigo assim, ó, resposta certa. Jesus fala, por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Resposta certa. Você pode ir, porque o demônio já saiu da sua filha. E a palavra diz que ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já havia deixado ela. A menina já estava liberta. Não adianta, irmãos. Deus tem me usado muito para falar isso aqui. Não adianta a gente descarregar. Não adianta a gente responder agressividade com agressividade também. Não adianta. Essa não é a resposta certa. Aleluia. Quando Jesus fala para aquela mulher, olha, eu vim para os judeus, não foi para você, eu vou atender os judeus, você, olha, não vou dar migalhas, não vou. É como se Jesus estivesse falando algo agressivo para aquela mulher, para ver se o nível da resposta era a mesma. Mas quem confia em Deus, quem tem um coração convertido, quem sabe que Ele é fiel o tempo todo, quem sabe que Ele não abandona, quem sabe que Ele sempre vem ao socorro, aleluia, sabe a resposta certa. Qual a resposta você tem dado para Deus? Nós temos tantas perguntas, mas qual é a resposta? Talvez seja essa: ó Deus, eu não mais creio em Ti como antes. Ah, Senhor, por que minha vida está assim? Qual tem sido a resposta que nós temos dado a Deus? Por causa da sua resposta, sua filha já está liberta. Pode ir. Aleluias. As respostas não podem ser incentivadas pela ira ou pelo ódio. As respostas não podem ter intenção de prejudicar. As respostas não podem ser direcionadas à vingança. As respostas não podem ser para descontar o que fizeram com você. A resposta não pode ser, aleluia, para você prejudicar alguém e se sentir aliviado. Essa não é a resposta que agrada a Deus. A resposta certa é da misericórdia, é do perdão, é do amor, é da presença de Deus, aleluia. A resposta certa é de alguém que reconhece que errou mesmo e carece da misericórdia de Deus. A resposta certa é de alguém que sabe que é limitado, que sempre está dando mancada e precisa de Deus. Essa é a resposta certa. Aleluias.
Em nome de Jesus, qual resposta você tem dado para Deus? Sabe que há pessoas que mudam toda uma situação por causa de uma resposta. Às vezes perde um emprego por causa de uma resposta. Eu não gosto de levar desaforo para casa. E aí vai lá, descarrega tudo, e aí está desempregado. Adiantou algo? É uma resposta que foi bom para todos? Não. Às vezes uma resposta é tão agressiva que destrói um lar. Ninguém aguenta. É a resposta de Nabal, um homem mau, um homem rude. São palavras grosseiras que agridem, são palavras, aleluia, que é como flechas, como lanças, como dardos que ferem, que machucam. São palavras e respostas só, aleluia, que surgem para ferir alguém, para destruir algo. São respostas que não trazem a presença de Deus. Jesus suscita isso naquele momento, ao falar para aquela, reforçar, fala, olha, você é excluída mesmo, e é isso aí, eu vim para os judeus, não vim para você. Tem problema, que sobrar deles, eu quero, que eu preciso de ti, Jesus. Aleluias. Às vezes a nossa resposta é, por que essa pessoa é tão abençoada e a minha vida está assim? Por que eu estou na igreja, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, e as coisas não dão certo? Por quê? Aquele que está lá fora dá tudo certo. O que é isso? A gente começa a comparar, e quer apertar Deus na parede, gente. A gente quer pôr Deus na prensa e falar, e aí, Senhor, vai me ajudar ou não? E aí a resposta não é essa. Uma resposta precisa ser toda reforçada ou surgir da nossa fé. Amém? Você está disposto a responder pela fé nessa noite? Responder pela fé é crer mesmo quando a adversidade ainda está aí. É crer no milagre quando ele ainda não chegou. Jesus sempre perguntava, e um dos momentos mais cruciais que tem no Novo Testamento, é quando um homem começa a clamar Jesus. Jesus passa por aquela cidade, e aí o homem começa, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O homem não para de clamar, ele clama, 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 e aí Jesus passa por aquele lugar, até alguém falar, para de clamar, homem, ele não vai te ouvir, a multidão está aí. Mas Jesus, ele ouve e para, e fala, quem é esse que está clamando? Manda vir aqui. E quando o homem chega, Jesus faz uma pergunta para ele. Sempre há pergunta. Jesus fala, que queres que eu te faça, homem? O que você quer que eu te faça? O que você quer? Jesus está perguntando isso para um cego. Podia falar, Senhor, eu queria umas sandálias novas, uma roupa nova, né? Eu quero algo que me ajude. Ele podia falar isso, mas a resposta dele é, eu quero ver, que eu veja. Que queres que eu te faça? Ele fala, que eu veja. É a resposta certa, aleluia. Então, se aquele homem, que até o momento que ele responde, presta atenção, quando ele responde que eu veja, ele ainda não está enxergando, ele ainda está com aquela deficiência, mas ele consegue pela fé responder, ele consegue pela fé liberar aquelas palavras, ele consegue dar aquela resposta. A resposta poderia ser, Senhor, eu sofro tanto, fico pelos cantos mendigando a minha vida, eu sofro tanto, e reclamar, reclamar, reclamar. Ele poderia usar aquele momento para reclamar, mas ele dá a resposta fundamentada na fé. Nessa noite, a sua resposta precisa ser fundamentada na fé, aleluia. A nossa resposta tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. A nossa resposta tem que ser fundamentada na fé, e falar, olha, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, aleluia, e eu não vou desistir, eu não vou desfalecer, aleluia.
Mas eu vou permanecer firme, em nome de Jesus. Resposta certa. Eu quero fazer uma oração especial nessa noite. É difícil, viu, irmãos? Irmãs, é muito difícil o autocontrole na nossa vida. É ter um autocontrole. Eu fico imaginando o que o demônio que está já na filha dessa mulher torceu para que acontecesse naquele lugar. Será que ele conseguiu cochichar no ouvido dela? Olha, ele é igual aos outros, está vendo? Ele também te discrimina. Ele também te trata diferente. Para aquela mulher explodir naquele momento e falar: você é igual a eles. Você é tudo o que eles falam de você. Aleluia. Mas ela preferiu falar que ele é maravilhoso, mesmo sabendo que a filha estava lá na casa dela endemoniada. E a multidão falava: sai daí, mulher, você é estrangeira. Sai daí, você é filho fenícia, saia daí. Não atormente o mestre, saia daí. E ela fez questão de falar que mesmo assim ela continua crendo. Hoje, qual é a resposta que você tem para Deus? Você continua crendo? Você continua firme na fé? Você continua na presença de Deus? Qual é a resposta que você consegue dar nessa noite? Porque esse lugar não é lugar de perguntas, não. Esse lugar nessa noite é lugar de respostas. Deus quer saber se realmente nós cremos nele. Deus quer saber, aleluia, se a murmuração já tomou conta da adoração da nossa vida, aleluia. Deus quer saber se a luta do mundo já fez, aleluia, perder as forças, a minha fé, aleluia. Ele quer saber nessa noite se aquele primeiro amor que eu tinha, o meu coração ardia em falar de Deus, em adorar, em glorificar a Ele, e agora apagou tudo, parece que tudo se perdeu. Qual a resposta que eu preciso dar para Deus nesta noite? Aleluia. Você veio cheio de perguntas, mas Deus quer a sua resposta. Aleluia. Deus quer a nossa resposta, porque tem portas que ainda estão fechadas. Sabe o que Deus diz nessa noite? Estou esperando a resposta. Dependendo da resposta, as portas vão se abrir. Depende da resposta. A resposta certa. Resposta de quem não desiste, quem não esmurece. As lutas vêm, como diz aquele corinho, ela vem e passa. A luta vem e passa. Às vezes a outra que vem é tão grande que você fala: puxa, eu queria aquela luta anterior que estava mais tranquilo. Não é assim? É assim. Mas a resposta que tem que ter nos nossos lábios não pode mudar. Nós precisamos continuar crendo no poder de Deus. Nós continuamos crendo em meio às adversidades. Nós não podemos dar respostas fundamentadas no cenário que vivemos, nas dificuldades. Nós não podemos dar respostas fundamentadas nas emoções, na raiva, na mágoa. Eu preciso permanecer na presença de Deus, aleluia. Eu preciso deixar o Espírito Santo mudar, transformar a minha vida, aleluia, para que eu tenha autocontrole, para que eu possa agir de acordo à vontade de Deus, aleluia, para que o desespero, para que a desesperança não faça parte da minha vida, mas que eu permaneça firme, de pé, diante do meu Senhor, aleluia. E eu quero falar para Ele: ah, Jesus, o Senhor continua sendo maravilhoso, o Senhor continua sendo meu Deus, o Senhor continua sendo fiel, zeloso, e eu continuo sendo teu servo. Age de acordo com o teu querer, a tua vontade.